Olá, voltemos a falar de temas de paleontologia, desta feita com um fundo mais institucional que espero seja do vosso agrado. Para acompanhar a conversa de hoje, uma vez mais, preparei uma apresentação. Assim, continuaremos hoje a falar da evolução de conceitos de base em paleontologia, nomeadamente o conceito de fossílis e fóssil, e, no processo, falaremos de personalidades, de historiadores naturais marcantes na evolução do estudo destes aspectos. Para servir de base a esta nossa conversa, temos que ter presente que o conceito de fossílis, a noção de fossílis, originalmente avançada por Plínio o Velho, era uma noção muito abrangente, muito heterogénea. Envolvia não apenas aqueles objetos geológicos de origem biológica que nós hoje em dia chamamos fósseis, mas também muitos outros objetos geológicos, como rochas, minerais, gemas, e também alguns objetos que nada tinham de biológico nem de geológico, como artefactos culturais, artefactos arqueológicos. Por outro lado, temos também que ter em atenção que desde cedo a origem, ou melhor dizendo, a relação entre alguns fossílis e organismos da atualidade era óbvia, como no caso, por exemplo, destes fósseis de vieiras. O que era realmente complicado, neste caso porque estes fósseis, como é óbvio, tinham uma relação óbvia com objetos que nos eram familiares, nomeadamente da alimentação. O que era realmente enigmático e controverso era a origem de fossílis, objetos geológicos com uma origem biológica, sabemos hoje, mas que na altura não eram de fácil identificação, ou seja, não era fácil na altura estabelecer uma relação entre objetos como, por exemplo, os dentes de tubarão ou fósseis de braquiópodes, de ouriços do mar ou de amonites com organismos atuais ou extintos. Daí que existissem toda uma série de lendas, de explicações populares sobre a origem, por exemplo, dos dentes de tubarão, apelidando-os de glossopétreas, línguas de pedra, ou descrevendo alguns fósseis de braquiópodes, como este que aqui vêm, como histerólitos, ou seja, como objetos geológicos com a forma de órgãos sexuais femininos. Atenção, não é que os naturalistas clássicos ou da Idade Média ou do Renascimento entendessem que se tratavam de órgãos sexuais femininos fossilizados, eram termos descritivos. Outro aspecto que também tolda um pouco a nossa interpretação e compreensão da evolução dos conceitos é a visão que os humanos normalmente têm, uma visão antagónica, uma visão conflitiva entre ideias e entre conceitos. Não existiu ao longo da história propriamente uma guerra, um cisma entre a visão orgânica ou inorgânica dos fósseis, porque, volto a frisar, muitos fossílis tinham também origens inorgânicas. Até porque a identificação daqueles fossílis que claramente tinham uma relação com organismos da atualidade, portanto a identificação desses fossílis como tendo uma origem biológica coexistiu desde a Antiguidade Clássica, era assumida desde a Antiguidade Clássica. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, em alguns temas fraturantes da sociedade atual, não apenas entre a comunidade científica, mas na sociedade, como por exemplo a evolução, ou as vacinas, por exemplo, ou temas que mesmo no seio da comunidade científica são fraturantes, como o das alterações climáticas e do aquecimento global, e se imaginarmos o que os nossos colegas daqui a 200 ou 300 anos vão dizer e pensar sobre as nossas visões da atualidade, então terão um pouquinho da consciência de como nós olhamos para a evolução dos conceitos e, digamos assim, a discussão destes conceitos na Antiguidade Clássica, na Idade Média e no Renascimento.
Ou seja, Avicena na Idade Média já assumia, aliás como autores também greco-romanos, assumia a origem biológica daqueles fósseis que tinham uma relação inequívoca com organismos, portanto muito mais próximo das ideias que nós hoje em dia, a partir do Renascimento, também partilhamos. Do mesmo modo, a cisão, digamos assim, ou o antagonismo existente entre a religião e a ciência, ou entre a Igreja e a ciência, essa cisão não era tão profunda, nem era uma guerra. Lembrem-se, por exemplo, de Nicolau Steno, figura fundamental da implantação da geologia como disciplina científica, era um bispo católico. Portanto, também neste aspecto, a proximidade de visões entre cientistas do lado, digamos assim, da instituição religiosa ou não, era mais próxima do que muitas vezes nós assumimos na atualidade. Também aquela evolução linear de que na Antiguidade Clássica predominava a visão da origem orgânica daqueles fósseis que hoje sabemos que têm origem orgânica. Durante a Idade Média predominava a ideia de que teriam origem no dilúvio e que só a partir do Renascimento a origem biológica dos fósseis por causas naturais se implantou generalizadamente, também não é inteiramente correta, uma vez que estas ideias coexistiram ao longo do tempo. O que acontece é que, mais próximo da atualidade, digamos assim, se foram aproximando da nossa visão atual, como resultado da implantação do método científico. Assim, por exemplo, na Antiguidade Clássica, a escola aristotélica, normalmente apontada como uma escola que advogava acerrimamente a origem inorgânica dos fósseis, a escola aristotélica nunca verdadeiramente negou a origem biológica dos fósseis, ou seja, nunca negou a origem biológica daquilo que poderíamos chamar os fósseis exógenos ou os fossílios exógenos. Voltaremos a este conceito daqui a pouco. O que a escola aristotélica contestava é que os fósseis fossem evidência de um processo universal de redução dos mares, de desaparecimento dos oceanos, visão essa que era, por exemplo, partilhada pela escola de Anaximandro, que apontava a existência de fósseis de organismos marinhos em contextos continentais como uma clara evidência de que os oceanos estavam a desaparecer. Acontece que a escola aristotélica defendia um mundo eterno e, como tal, também imaginava um oceano eterno e não aceitava o uso dos fósseis para contrariar essa visão. Não é que não os vissem como tendo uma origem biológica. Estamos, uma vez mais, a falar daqueles fósseis que, desde o início, foram claramente relacionados com organismos, porque se tratavam de fósseis de organismos que nos eram familiares. Se inclusivamente olharmos para a mitologia grega, então alguns mitos gregos que hoje em dia se aceita que tenham origem na interpretação, digamos assim, mitológica de fósseis, mesmo essas explicações tinham o seu quê de biológico, ainda que um biológico, enfim, travestido de mitologia. Por exemplo, hoje em dia é aceite que o conceito, o mito do ciclope tenha tido origem na observação de fósseis de mastodontes, de crânios de mastodontes, em que os nossos antepassados da Antiguidade Clássica confundiram a grande narina central destes proboscídeos, destes elefantes, como sendo uma grande órbita única. Mesmo nessas circunstâncias, claro, assumia-se que o ciclope, apesar de ser um elemento mitológico, depois teria algum elemento também biológico. Já Avicena, por exemplo, no século X e século XI, escrevia sobre fósseis que, se o que se diz das petrificações de animais e de plantas for verídico, a causa deste fenómeno é uma poderosa virtude mineralizadora que ascende em certos locais ou emana repentinamente da terra durante tremores de terra e que petrifica tudo o que com eles contacta.
vemos deste texto que a origem biológica destes fossílios não estava em causa, era avançada sim uma explicação para aquilo que era verdadeiramente intrigante, que era como é que petrificavam e como é que petrificavam naqueles locais. Podemos até encarar esta explicação como algo ingênua, mas esta visão não contestava de maneira nenhuma a perspectiva da origem biológica dos fósseis. Até porque, noutros textos, Avicena escreveu: parece verosímil que este mundo habitável estivesse noutros tempos submergido sob o oceano. É por esta razão que em muitas pedras se encontram conchas de animais marinhos. Caso Avicena contestasse a origem biológica destes fossílios, seria impossível para ele fundamentar este raciocínio. Em suma, temos nós hoje em dia, porque encaramos os fósseis de uma maneira muito diferente do conceito de fossílios na Antiguidade Clássica e na Idade Média, portanto, temos uma dificuldade também em entender como estes objetos eram vistos no passado. Mais uma vez, havia fossílios que eram claramente relacionados com organismos e, portanto, a sua origem biológica não era controversa. Existiam outros fossílios com origem biológica, sabemos hoje, mas que no passado essa origem biológica era desconhecida e, como tal, eram verdadeiros enigmas. Muitas vezes, para descrever esses objetos, eram utilizados termos algo mitológicos, digamos assim, ou que nos parecem hoje em dia um pouco ingênuos ou mirabolantes, como os histerólitos, porque se assemelhavam a órgãos sexuais masculinos, ou como as glossopétria, porque se assemelhavam a línguas. Não que os naturalistas do passado, ou a maioria deles pelo menos, achassem que se tratavam de órgãos sexuais femininos ou de línguas de víboras petrificados, eram termos descritivos, apenas porque estes fósseis se assemelhavam com esses objetos. Assim, reparem, o termo fossílis foi-se esvaziando ao longo do tempo, o termo fossílis, tal como utilizado originalmente por Plínio, foi-se esvaziando progressivamente à medida que primeiro se reconheceu a origem biológica daqueles fósseis que tinham uma clara relação com organismos da atualidade e depois, à medida que se foi conhecendo a origem biológica de outros fossílios menos evidentes, como os histerólitos, como fósseis de braquiópodos e as glossopétria como fósseis de dentes de tubarão. Por outro lado, também foram retirados do conceito de fossílios original aqueles elementos que eram rochas e minerais, por exemplo. E aqui temos aqueles dois elementos, os fossílios endógenos e os fossílios exógenos. Os fossílios endógenos são aqueles objetos geológicos de origem geológica que se formavam em contextos geológicos, passa a repetição. Enquanto que os fossílios exógenos eram aqueles que, tendo uma origem biológica exterior aos contextos geológicos, terminavam nos contextos geológicos e, hoje em dia, eram encontrados desenterrando-os. Por fim, o termo esvazia-se completamente quando são retirados deste conjunto extremamente heterogéneo, quer os artefactos arqueológicos. E assim temos um esvaziamento do conceito de fossílios originalmente e a implantação definitiva, já só no século XVIII, reparem, já só no século XVIII é que objetos geológicos como as dendrites, de que falaremos mais tarde, são claramente identificados como fósseis endógenos. E dessa maneira, digamos assim, consolidando o conceito de fóssil que usamos atualmente. E por hoje terminamos aqui, voltaremos ao tema da evolução dos conceitos numa próxima oportunidade.